E aí, gurizada, tudo tranquilo? Então vamos lá. Como de prometido, né, a gente tinha definido que a nossa última aula, aí, antes de iniciarmos o Polígono Novo na semana que vem, finalizaríamos com todas as questões do Enem 2019 resolvidas. Tá, gente? Agora são 23 questões. Tá? Então em algumas questões a gente vai passar um pouquinho mais rápido, senão se torna um vídeo muito extenso, tá bom? Bom, essa questão é uma questão de logaritmo, né? Então, o nosso objetivo é justamente saber qual das classificações ali, né? Qual que é a questão da classificação do terremoto, se foi pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Para que a gente consiga isso aí, precisamos saber quem é o MS, tá? Que é exatamente o valor que a gente vai descobrir aplicando a relação do logaritmo. Tá? Então, o logaritmo ms é igual a 3,3 mais log de a vezes f. Né? A é a amplitude, f é a frequência, ambos fornecidos. Então, a gente organiza ali e chegamos em 3,3 mais log de 400. Bom, aí a gente tem que lembrar aquele básico, né, gente? Transformar esse 400 em quê? Né? A melhor saída aqui é transformar em 4 vezes 100. Porque o logaritmo de 100, todo mundo sabe que é 2, não é verdade? Então a gente trabalha com apenas o logaritmo de 4, que nada mais é do que 2 ao quadrado. Então nós vamos ficar assim representados. Logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 100. Por que mais? Não é um vezes ali? Sim, lembrando que tem a propriedade de logaritmo, que o produto dos logaritmandos se transforma em uma soma de dois logaritmos. Então, uma soma do logaritmo de 4 com o logaritmo de 100. Só que 4 é 2 ao quadrado. Lembrando que aquele quadrado, o expoente, vai para frente multiplicando o logaritmo de 2. E já colocamos que o logaritmo de 100 nada mais vale do que 2. Então, fazendo o cálculo, chegaremos em ms igual a 5,9. Lembrando que 5,9 está na classificação do terremoto de uma maneira, classificação moderada, né? Olha ali, ó, o ms maior ou igual a 5 e menor igual a 5,9. Então, 5,9, a descrição do terremoto é moderado. Bom, aqui é uma questão bem interessante, já tivemos questões muito próximas a essa questão na URGS, tá? Então é uma sequência que a gente tem aqui, é uma codificação, um rolamento, 2 pastilhas, papapá. O que a gente tem que notar é que essa sequência que temos na frente, ela vai se repetir a partir de um determinado momento. E exatamente isso é o que nós temos que encontrar. Então note que 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 e depois repete 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Então nós temos aqui a repetição de 8 em 8. Perfeito? Então o que nós queremos agora? Nós queremos saber qual é o item cadastrado na posição do 2015. Essa posição 2015 tem duas opções. Ou tu vai fazer da maneira como a gente propõe agora, que é uma maneira muito tranquila, ou então tu vai indo de 1 em 1 até chegar a 2015. Não sei se talvez aí no final ali do horário da prova tu chegue no final e resolva essa questão e somente essa. Então temos que analisar o que está acontecendo, que comportamento tem esses números. Então estão se repetindo de 8 em 8. Portanto, o que nós vamos fazer? Dividir o 2015 por 8. Vamos dividir, dá 251 e o mais importante não é o 251, é o resto 7. Resto 7 significa que nós temos 251 sequências de 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 e a sequência número 252 ela não consegue finalizar, mas por muito pouco. E aí nós vamos encontrar então a posição 7. Então notamos que a posição 7 na sequência 252, que repito, ela não finalizou, é o número 3. E o número 3 tem que verificar lá no enunciado, é caixa de direção. Bom, essa questão é uma questão um pouco chatinha, assim, é uma história que a gente tem que contar talvez para melhor responder essa questão.
questão de análise combinatória. É uma questão que pode ser feita até trabalhada com um princípio multiplicativo, que é exatamente o que nós vamos fazer. Então tem 8 amigos, 2 dos quais são canhotos, decide então realizar um torneio. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Aí que tá, beleza? Então vamos começar a fazer a nossa historinha aqui. Primeiro nós vamos montar todas as duplas possíveis, inclusive as duplas com 2 jogadores canhotos, tá? Então vamos lá. Aí eu faço uma pergunta, vocês assim, ó, eu tenho 8 pessoas, tá? Uma dessas 8 pessoas vai montar a sua dupla. Quantas maneiras ele tem para montar? Se tinham 8 pessoas, essa pessoa vai montar a sua dupla. Ele tem 7 possibilidades de escolha. 7, qualquer uma das 7 que ele escolher, pimba, formou a dupla. Então agora, gente, o que acontece? Nós não temos mais 8 pessoas, nós temos 6 pessoas, porque a primeira dupla já foi formada. Então, vou fazer a mesma pergunta. Qualquer um dos 6 vai formar uma dupla, beleza. Quantas maneiras essa pessoa dos 6, do grupo dos 6, tem para formar sua dupla? Ele tem a possibilidade de escolher 5 pessoas. Perfeito? Sobraram 4. E aí tu vai no mesmo caminho. Esses 4, um deles vai formar dupla. Então o cara saiu aqui e vai escolher quantos? Para nos dedos, pega nos dedinhos. Então tem 4, um deles foi para fora ali e vou escolher um desses 3. Perfeito? E a última, sobraram 2, aí só tem uma maneira de escolher a dupla. O que nós temos aqui é um princípio multiplicativo. 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1, 105 duplas. O que poderia muitas vezes o aluno imaginar que era 105 menos 1, e tem ali a letra D, porque daí ele iria descontar a dupla dos 2 canhotos. Só que tem que lembrar que a dupla dos 2 canhotos é uma dupla, mas lá a dupla dos que não são canhotos, eles então vão se montar entre si. Então não é uma situação apenas. Então isso tem que ficar claro. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos montar as duplas só das pessoas, dos amigos que não são canhotos. Tá, então trouxe todas as informações iniciais aí que a gente calculou, e agora a gente vai então considerar a formação das duplas fixando a dupla de canhotos. Tá? Então não vou mexer com eles. Então eu vou ter que descobrir de quantas maneiras as outras 3 duplas podem ser montadas. Então fazendo a mesma linha de raciocínio. Só que agora a gente não começa com 8, a gente começa com 6, porque aqueles 2 canhotos já foram então fixados aqui. Então eu tenho 6 pessoas, pensa assim, bota a mãozinha aí, 6 dedinhos, tira um, bota um pro canto e pede para ele escolher a dupla dele. Quantas maneiras ele tem para escolher? Olha ali o que sobrou na tua mão, 5 dedinhos, portanto 5 maneiras. Beleza? Agora não tem mais 6 para formar, tem 4. Mesma coisa, 4 dedinhos. Tira um para o canto e pede para ele formar dupla. Quantas maneiras ele tem para escolher? 3. Sobraram 2. E aí, 2 só tem uma única maneira de formar a dupla. O princípio multiplicativo aqui é 15. Então, nessas 15 formações, os canhotos estão sempre juntos. Isso a gente quer? Não. Então a gente quer o quê? Os 105 encontrado, né, anteriormente, menos os 15 agora, e portanto fechamos em 90 duplas em que não vamos ter os canhotos juntos, né? Então é uma questão difícil, não é uma questão fácil, mas eu acho que essa historinha de criar essa resolução, eu acho que ela é bem válida e bem interessante. Bom, aqui fala da questão das luminárias e tal, né? O objetivo nosso, gente, é descobrir na segunda figura que tipo de figuras planas eu tenho ali. Se são hexágonos, são triângulos, né? E quadriláteros, e aí vai. Bom, lembrando que o corte vai ser em todas as pontas, vai ocorrer o corte, perfeito? Então vamos lá. Vamos analisar, gente, como cada tetraedro ele tem 4 vértices, teremos então 4 cortes e, portanto, 4 triângulos equiláteros. Não está certo isso? Ali só mostra o corte de 1, mas tem cuidado que tem mais 3 cortezinhos aí, iguaizinhos aquele ali. Ele forma um triângulo equilátero? Olha ali, forma com lados o quê? A terços, não é verdade?
Então todos são iguais ali, né? Então nós temos ali, porque é a figura de um tetraedro, né, gente? Então nós temos essa relação. Então, nós temos ali 4 triângulos equiláteros. Mas não esqueça que vão ocorrer cortes também nos outros pontos, né? Então eu trouxe essa figura maior, olha ali, vamos cortar ali, né, naqueles dois, vai ser o mesmo corte ali de cima, só que naquela posição. Então isso é uma questão que a gente tem que visualizar, né? Olha o que vai acontecer agora, gente. No momento que nós cortarmos, a gente quer saber as faces laterais. O que elas são, essas faces laterais? Então olha ali, olha o que elas são, olha ali, são hexágonos regulares. Perfeito? Então, quer dizer, é uma questão em que, em um primeiro momento, eu acho que a gente identifica claramente, né, a figura dos 4 triângulos equiláteros. Perfeito? 4 triângulos equiláteros. Agora, na sequência, não pode esquecer que todos aqueles cortes feitos lá em cima serão também realizados nas outras pontas e, portanto, a figura que forma aqui nessa face, na face da direita, na face da esquerda, a face que está lá no fundo, vão ser todos o quê? Hexágonos regulares. Bom, aqui, né, tem a questão de um lançamento. É comum a gente, né, os lançamentos do marketing das construtoras, fazer então as maquetes, né? Bom, um condomínio está sendo lançado no novo bairro. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Lembre bem, essa é a capacidade na maquete, perfeito? Bom, aí o que acontece? Eles vão construir, né? E a gente quer saber na realidade quantos litros, então, na real, vai ter a capacidade esta caixa quando eles fizerem toda a construção. Terminou a construção, nós vamos ter a caixa d'água com quantos litros? Essa é a grande jogada, essa é a grande pergunta. Lembrando, 1 sobre 200, gente, significa que 1 centímetro no desenho representa, então, 200 centímetros lá na realidade. Perfeito? Agora lembre bem, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto cabe de água naquele reservatório, mas não naquele do desenho, porque aquele no desenho não cabe quase nada, né? Cabe 45 centímetros cúbicos. Eu quero saber na real. Então, gente, é bem tranquilo. É uma questão de escala, mas ela é bem tranquila. Não esqueça que é volume. Então, tu vai ter que simplesmente trocar os teus centímetros ali por 200 centímetros. É só tu trocar o centímetro, só que elevado na terceira, porque é volume. Então, nós chegamos em 45 vezes 8 vezes 10 na sexta centímetros cúbicos. Então, vocês sabem que é muito interessante nós trabalharmos com decímetros cúbicos. Por quê? Porque um decímetro cúbico equivale a exatamente 1 litro. Então, o que a gente faz para trabalhar em decímetro? É só tu levar 3 casinhas para a esquerda, não é? E, portanto, em vez de ser 10 na sexta centímetros cúbicos, vai ser 10 na terceira decímetros cúbicos. Então, gente, esta é a capacidade da caixa d'água quando a finalização deste prédio, tá? Desse condomínio. Então, são 360 mil litros. 360 vezes 10 na terceira. 360 mil litros. Agora a pergunta é, vamos supor que acabou a água e o reservatório está cheio, né? E aquelas famílias, elas consomem em média 30 mil litros por dia. As famílias consomem 30 mil litros por dia. Quer saber quantos dias a gente pode ficar sem o abastecimento lá numa Corsã da vida, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 360 mil, dividir por 30 mil e nós chegaremos então na conclusão que é 12 dias. Ou tu faz uma regra de 3, né? 30 mil litros equivale a um dia, 360 mil litros equivale a X dias. Encontraremos então um X igual a 12 dias. Muito boa questão, uma questão de escala, né? Mas é uma questão de escala com essa forma bem tranquila da gente resolver. Bom, é uma questão que envolve leitura, né? Questão de gráfico e tudo mais. Acho que o básico aqui, gente, lembrar que o primeiro trecho, né, ele é constante. Por que ele é constante? Porque ele diz que na faixa 1, para um consumo até 6 metros cúbicos, há um valor fixo de R$12. Então, se o cara gastou 1 metro cúbico, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ele vai pagar a mesma coisa, R$12. Então, por isso, a gente já consegue eliminar a letra E, né? Já está de cara, já tem uma resposta já eliminada. Bom, pois bem,
Ele viu que ele daria a questão do 15, e no 15 seria muito interessante a gente saber quanto que uma pessoa gasta se ela consome 15 metros cúbicos. Então a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte: vai gastar na primeira faixa, toda a primeira faixa. É 15, né, gente? Na segunda faixa, ele vai gastar os 4 metros cúbicos dessa segunda faixa. E lembrando que cada metro cúbico é R$3. Então ele gasta 4 vezes 3, 12. Agora ele cai na faixa número 3. De 10 a 15 são 5 metros cúbicos. E eu quero até o máximo, que é 15. Portanto, são 5 metros cúbicos de uso. Vezes quanto? A tarifa é 6. Então, 6 vezes 5, 30. E aí nós temos, então, uma finalização com 15 metros cúbicos de R$54. Ora, esses R$54, vocês podem notar que está aqui na letra E, mas aí já foi eliminada, né? Está aqui na letra D, está aqui na letra A. Aí o cara vai ficar na dúvida qual das duas, e a gente vai trabalhar. Gente, lembrando que a letra D, ele tem uma reta com a mesma inclinação do ponto constante até o 15, perfeito? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque as tarifas na faixa 2 e na faixa 3, elas têm valores de tarifa diferentes. Consequentemente, elas têm inclinações diferentes. Então, não poderia de maneira nenhuma ser a letra D, né? Então, ficamos com a letra A. Esta é uma análise bem tranquila, mas também tem outras formas de a gente analisar e chegar também no resultado desta questão. Olha ali, ó, letra A para nós, então. Bom, um dono do restaurante, né, situado às margens de uma rodovia, percebeu que ao colocar uma placa do seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de perceber uma placa de anúncio é 1/2. Então, gente, 1/2, não é verdade? A possibilidade de ver a placa é 1/2. E a possibilidade de não ver a placa é 1/2 também, não é verdade? Bom, o que acontece? Com isso, após a autorização competente, decidiu instalar novas placas com anúncio do seu restaurante ao longo da rodovia. Muito bem. Só que ele queria, gente, que a probabilidade do motorista, né, enxergar pelo menos uma placa fosse superior a 99/100. Então, ele não vai enxergar todas as placas, mas pelo menos uma, né, seja 99/100. Ele quer saber a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas. Bom, o motorista tem que perceber pelo menos uma placa. O que significa isso? Significa que ele pode perceber 1, 2, 3, 4, 5 e, gente, vai dar muito cálculo. Então, a melhor situação é, quando ele faz uma pergunta como essa, pelo menos 1, tu verifica a probabilidade de não ver nenhuma. Pelo menos 1 é 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, por que tu não calcula do 0? Ah, mas o 0 eu não quero. Mas é justamente porque não quer que tu vai subtrair 1. Fechou? Vamos de novo entender? Então, eu quero perceber pelo menos uma placa. Então, eu quero perceber 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas. Tá? Eu teria que fazer todos esses cálculos. É muito complexo? Sim. Mas vem cá, e não é melhor a gente calcular quando ele não enxerga nenhuma placa? E aí fazer a relação 100% menos 1, 100% menos esse valor, não é? Então o que a gente tem aqui? 1 menos não ver nenhuma placa. E a possibilidade de não ver uma placa, olha o que a gente vai fazer. É 1/2, não é verdade? A gente já viu isso, né? E de 2 placas? É 1/2 vezes 1/2. E de 3 placas? É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E de n placas? É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então é 1/2 elevado na n. Não é verdade? Então agora a gente tem a relação 1 menos a probabilidade de não ver nenhuma placa, né? Então ela é dada por 1 menos 1/2 elevado na n. E esse resultado tem que ser o quê? Como está dito no enunciado, maior que 99/100. Nosso objetivo, então, é isolar 1/2 elevado na n, né? Multiplica por menos 1 aqui, aí a gente vai inverter os sinais, e aí nós ficamos com essa situação. 1/2 elevado na n tem que ser menor que 1/100. Ora, o que acontece? N igual a 1, se eu colocar no lugar do n igual a 1, 1/2 não é menor que 1/100. Se eu colocar n igual a 2, dá 1/4.
1 quarto não é menor que 1 sobre 100. Se eu colocar n igual a 3, dá 1 oitavo. 1 oitavo não é menor que 1 sobre 100. Né? Eu tenho que encontrar um n que seja, o mínimo n, né? Que seja menor que 1 sobre 100. Perfeito? Se eu colocar 6, quanto é que dá? 1 sobre 64. Opa, 1 sobre... Ah, é menor. Não, não é não. 1 sobre 64 é maior que 1 sobre 100. Então, se eu colocar 1 meio elevado a 7, então dá 1 sobre 128. Opa, 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 opa. Quanto maior o denominador, maior é o valor, né? Na questão ali. Então, o que eu tenho? 1 sobre 128 é o primeiro n que me dá menor que 1 sobre 100. Perfeito? Então, o n menor é 7. Aí o cara diz, bom, mas 7 não tem resposta ali. O que a gente vai fazer então? Vai ler a questão. A quantidade mínima de novas placas. Novas placas. Ele já tinha uma, né, gente? Então, na realidade, a resposta é 6. Certo? Porque ele já tinha uma. Perfeito? Bom, o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com uma média de altura de 1,80 m. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 mais baixo que o anterior, qual a média de altura do novo grupo? Então, gente, eu tenho 20 jogadores com média de 1,80, certo? Então, gente, considere os 20 jogadores com 1,80. Para a média, isso é interessante, não é? Então, eu vou ficar com 19 jogadores que têm 1,80. Ah, mas eles podem ter mais, não podem ter menos, gente, tudo bem. Mas quando a gente fala que na média é 1,80, a gente vai supor que todo mundo tenha 1,80, perfeito? Como um deles caiu fora, eu vou ficar com 19 jogadores com 1,80. Só que eu vou acrescentar um novo jogador com 1,60 m. Por quê? Porque é 20 centímetros mais baixo. 1,60 m. Então aí fica fácil fazer agora aqui o nosso cálculo, né? 1,80 vezes 19 atletas, que são aqueles que ficaram no grupo, mais um atleta de 1,60 m. E dividido por 20, que é o total de atletas, 20. Portanto, chegaremos a 1,79 m, é a nova média, né, desse grupo, desse plantel de 20 jogadores. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo do engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado então no quadro. A média diária de garrafas fora no período foi de quanto? Gente, essa questão ela é extremamente direta, uma média relacionada com... Tu pode fazer uma soma direta ou média ponderada, porque tu vai ter o teu X1, né, e o teu P1, né? Então, nós temos ali 52 dias em que nós não tivemos problemas nenhum. Então, é 52 vezes 0. Nós tivemos 5 dias com um problema. 5 vezes 1. 2 dias com 2 problemas e 1 dia com 3 problemas. E vamos esquecer que a gente vai ter que dividir tudo isso por 60. Então, nós temos uma média extremamente baixa, né? Até porque a gente tem a grande maioria, quase que a totalidade dos dias, né? 52 dias e 60, não tivemos nenhum problema. Então, a média tinha que ser baixa e muito baixa. Portanto, em hipótese alguma, vocês poderiam marcar a letra C, D ou E, não é? Bom, a outra maneira que você tem que fazer é pegar assim, colocar numa fração 52 zeros. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 não influencia em nada, né? Depois 5 uns, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Depois 2, 2 mais 2. E depois 1, 3 mais 3. Soma todo mundo, divide por 60 e vai dar a mesma resposta. Bom, o sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir os comprimentos e distâncias. Muito bem, em alguma atividade, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado neste quadrinho ali. Então ele quer saber, um pé em polegada, quanto que vale? Então aqui a gente começa, né, gente? Uma jarda equivale a 3 pés. Ora, um pé, então é 1/3 da jarda. Então já isolamos o pé. É 1/3 da jarda. O que nós temos que fazer agora é fazer essa jarda virar
polegada, não é verdade? Então vamos lá. Um pé é 1/3 de 0,9144. Porque uma jarda é 0,9144. Então um pé é 30,48 centímetros, ou 0,3048 metros. Transformamos tudo para centímetros, né? Por que transformamos para centímetros? Porque a polegada está em centímetros. Então eu preciso transformar em centímetros. Então a gente faz uma regrinha de 3. Se uma polegada tem 2,54 centímetros, x polegadas tem 30,48. Então a gente faz a regrinha de 3 e chegamos então no final em 12 polegadas. Bom, o IDH é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento, tal e tal. Bom, aqui nós temos 5 países, tá? O primeiro país recebeu um valor x, o segundo raiz de x, o terceiro x dá 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Isso é extremamente importante agora, porque ele informa que nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Lembrando que o índice máximo seria 1, né? E ninguém zerou. Então a gente tem ali um valor entre o quê? Entre 0 e 1, né? E aí nós temos que descobrir qual desses países teve o maior IDH. Gente, é uma questão simplesmente numérica, né? É só tu trocar o x por um valor que esteja entre 0 e 1 e verificar qual deles é o maior IDH. Então a gente pode fazer o seguinte. Por que eu adotei, né? Como dizer assim, que nenhum país zerou e nenhum atingiu o máximo de 1, eu vou adotar para uma análise o x igual a 1/8. Eu sei que alguém pode questionar, mas por que eu peguei 1/8? Né? Por causa da raiz cúbica, que o terceiro país é x elevado a 1/3. X elevado a 1/3 nada mais é do que a raiz cúbica. E melhor é trabalhar com a raiz cúbica, né? É de 8, mas como a gente não pode trabalhar com 8, tem que ser entre 0 e 1, vamos trabalhar com 1/8, portanto. Vamos fazer o primeiro? O primeiro é 1/8. Acabou. O segundo é a raiz quadrada de 1/8. Lembrando que dá 1 sobre 2 raiz de 2. O terceiro, raiz cúbica de 1/8. Raiz cúbica de 1/8 é 1/2, né, gente? O quarto é 1 sobre 64 e o quinto é 1 sobre 512. Ali está colocado 1/4 ao cubo, né? Na realidade é 1/8 ao cubo, né, gente? Então dá 1 sobre 512. Independente, isso aí porque está errado e errado muito feio ali, né? O que acontece? O cara pode ficar na dúvida ali, mas qual deles é o maior? Gente, o maior é aquele que tem o menor valor no denominador. Vocês têm um denominador com 512. Vocês têm um pensamento, pegar uma laranja e dividir com 512 pessoas. Tu pegar uma laranja e dividir com 64, dividir com 8, dividir com 2, olhe bem, quais os valores que ficam maior? Dividir por 2, né, gente? Entendeu? Então, se tu tem todos os denominadores iguais a 1, tu pega o básico do básico. Quem tem o maior denominador terá o maior valor. Portanto, o maior IDH estará sempre no terceiro país. Pois então, nessa questão nós temos então um mestre de obras deseja fazer uma laje, né, com espessura de 5 centímetros, utilizando um concreto e conforme as dimensões do projeto dadas na figura. Beleza? Então ele vai pedir um concreto e tal, e tem que ter 5 centímetros de espessura. O que ele quer saber é o seguinte, essa usina ela utiliza caminhões que levam 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos ou 10 metros cúbicos de concreto. Então ele quer saber a menor quantidade de caminhões utilizados, então, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deve pedir à usina para fazer essa laje. Então nosso objetivo é encontrar quem? A área? Sim e não. Num primeiro momento, sim, a área dessa figura, para depois nós multiplicarmos por 5 centímetros, que é a espessura, para nos dar quem? O volume, né? Então a gente precisa de volume, não precisa de área, não. Quer dizer, precisa da área para depois encontrar o volume, né? Mas não é a área que vai me dar a resposta. Então vamos encontrar uma área total da figura. Então a gente identifica aqui que nós temos essa dimensão valendo 5 mais 2 mais 1, ou seja, 8. E aqui nós encontramos então a área do retângulo total, que é 14, base vezes altura, 14 vezes 8. O que vamos fazer agora é subtrair duas áreas, né? A areazinha 1, que eu chamei lá em cima de 1, que tem dimensões 3 e 1, e portanto a área do retângulo 1 é 3 metros quadrados.
Já a área da figurinha 2, cuidado então, ela tem uma base 3 e uma altura 3. Portanto, nós temos um retângulo de área 9. Devemos então subtrair o total menos essas duas áreas, fechamos em 90 metros quadrados. Agora nós temos que pegar esse valor da área e multiplicar por quem? Pela espessura. E a espessura que produto desta área com a espessura que vai me dar o volume de concreto, né? De concreto para fazer, exatamente, concreto. Beleza, só que esses 5 centímetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar em metro. Perfeito? 0,05 metros, multiplicando, portanto, volume de 5 metros cúbicos. Ora, gente, se eu tenho um caminhão que leva 5 metros cúbicos e eu quero saber o menor número de viagens, de utilização de caminhões e tal, é uma viagem só com um caminhão que leva 5 metros cúbicos. É um caminhão com capacidade máxima de 5, portanto a letra C é a resposta correta então. Bom, aqui fala que a concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão, né, ou a divisão entre a quantidade Q de álcool ingerido e o volume de sangue. Então nós já temos uma relação aí, né? Que C, concentração de álcool, é Q. E o Q representa então ali para nós a quantidade de álcool ingerido e V é o volume de sangue. Bom, não esqueça que o volume corresponde a um valor numérico dado por 8% da massa corporal. E ele diz que essa concentração alcoólica, que é o C, tem que ser superior a 0,4. Então aqui já temos uma informação que o C, que é Q sobre V, tem que ser maior que 0,4. Nota que as alternativas têm a letra Q e a letra M. Então nós temos que pegar a letra V e eliminar a letra V. Mas nós sabemos que V é 8% da massa. Então o volume é 008 M. Então, gente, agora é só trocar o V por 008 M e aí nós temos a relação Q dividido por 008 M é maior que 0,4. Bom, essa questão, a questão que fala do origami e tal, né? E o nosso objetivo aqui, gente, é encontrar o segmento AE. Quanto que vale aquele valor é brabo, né? Quanto que vale aquele segmento AE? Então a gente tem uma folha de papel de 18 por 12 e quando ele dobrou, ficou conforme essa figura. Gente, sempre quando der uma figura, vocês comecem a distribuir os valores que vocês têm conhecidos. Por exemplo, aqui nós sabemos desse valor, e esse valor é 12. Nós sabemos quem é esse valor aqui embaixo. Opa, não sabemos. Sabemos sim, ele é o 18 menos o 12, e portanto é 6. O que nós vamos fazer agora é pegar aquele triângulo e trazer ele para cá. E aí nós temos o 12 como sendo um cateto, o 6 como sendo o outro cateto, né? E o nosso grande objetivo é achar a hipotenusa AE. Pitágoras nele, o AE ao quadrado, portanto, vai ser igual a 180. Decompondo 180, chegaremos em 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Quem tem quadrado cai fora, 100 quadrado, e portanto ficamos com 2 vezes 3, 6, 6 raiz quadrada de 5. É uma questãozinha bem interessante, mas é uma questão que sempre fala, eu sempre que a gente fala isso, né? Tem o desenho, começa a distribuir os valores, né, que tu tem na figura em relação ao desenho que tu está agora. Então o que a gente fez ali, e aí identificamos que um Pitágoras resolveria com muita tranquilidade essa questão ali. Então, nessa questão ele comenta que os alunos de uma turma foram divididos em 2 grupos, né? Um grupo vai jogar basquete e o outro vai jogar futebol. O basquete é formado por alunos mais altos, extremamente importante. E aí diz uma coisa que define toda a questão. E tem uma pessoa a mais no grupo que o grupo de futebol. Então tem mais gente jogando basquete do que futebol. Então tem mais gente, não, mais uma única pessoa a mais, né? Então pensa bem. Tu não pode ter grupo par de atletas, porque se tiver grupo par, tu divide ao meio, vai ter meio a meio, não é? Não tem como tu ter um atleta a mais. Então, para ter um grupo ter um atleta a mais, a quantidade de atletas tem que ser ímpar. Pensa bem, 5 atletas, tu tem 3 basquete e 2 de futebol, né? Tu tem 7 atletas, tu tem 4
de basquete e 3 de futebol. Né? E outra coisa, quando a gente tem um número ímpar de termos, pensa nos dedinhos da tua mão, o dedo do meio, aquele dedinho do meio lá, a gente faz um símbolo aí um pouquinho feio, né? Aquele dedinho do meio lá é a mediana, não é verdade? Então esse dedinho do meio é exatamente de um atleta de basquete. Esse é o grande segredo da questão. Tá? Então, como ele tem um atleta a mais, eu já disse para vocês, temos que ter uma quantidade ímpar. E se tem uma quantidade ímpar, a mediana, que é 1,67, significa que é a altura de um jogador de basquete. E, portanto, todos os jogadores de basquete têm que ter de 1,67 para cima. 1,67 incluindo para cima. Jogadores de futebol têm que ter o quê? Abaixo de 1,67. E aí fica fácil, né? 1,65 e 1,66 são jogadores de futebol. 1,67 e 1,68 são jogadores de basquete. Bom, já nessa questão ele comenta que uma empresa tem diversos funcionários, um cara é o gerente, recebe R$ 1.000 por semana, e os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo 80 por dia trabalhado. Olha a importância disso, tá? Pois bem, X então é o total de funcionários, Y é o gasto semanal dessa empresa. O gerente ganha R$ 1.000 por semana, né? E os funcionários 160 por semana. Não esqueça que eles trabalham 2 dias ganhando 80 por dia. Então, quem é que vai ser o gasto? Vai ser o que tu vai pagar para o gerente, mais o que tu vai pagar para os funcionários, que não é o gerente. E aí, por que é x menos 1? Porque esse menos 1 é o gerente. É um funcionário a menos para se pagar R$ 160, né? Então, ele tem que ser subtraído uma unidade. Então, o total de funcionários menos uma unidade vezes 160 mais 1.000. Ficou claro, gente, que essa questão ela tem que ser montada dessa forma. Tem um gerente só. Só que não esqueça que o gerente também é considerado um funcionário dessa empresa. Portanto, o número de funcionários que eu tenho é X. Se eu tirar o gerente, é X menos 1. Né? Então, a gente desenvolve um pouquinho a expressão e aí chegamos então em 840 mais 160x. Bom, aqui é uma questão muito interessante, né? Aí não vamos ler desde o início, né? Vamos pegar a parte que nos interessa aqui. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match. Né? Bom, o gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar esse aplicativo, indicados então o bar 1 até o bar de número 5. Sabe que os usuários Q, R e S, cujas posições estão no gráfico, são compatíveis com o usuário P. Muito bem. Agora tem um detalhe, o raio de abrangência, respectivamente, do Q é 3, do R é 2 km e do S é 5 km. Pergunta a ele, qual o bar que o usuário P teria possibilidade de um match com os 3 usuários ao mesmo tempo? Isso é importantíssimo no final. Então vamos trazer para cá essa figura. E aí, lembrando que o usuário Q tem raio 3. Então, gente, basta que vocês construam uma circunferência de raio 3. Centro Q. Olha ali, como é que fica. Como é que eu vou desenhar aí? Gente, tu vai do ponto Q, tu vai 3 para a esquerda, 3 para a direita, 3 para cima e 3 para baixo. E desenha um círculo. Já no R, ele tem um círculo menor com raio igual a 2. Olha ali ele. Perfeito. E com raio igual a 5, né? Um círculo grandão. Olha lá, cai aí, né? Então, do S, a gente então desloca 5 unidades para a esquerda, 5 para a direita, 5 para cima e 5 para baixo. Pois muito bem, o que ele quer? Ele quer a possibilidade de ter um match com os usuários Q, R e S simultaneamente. Em que bar ele tem que estar? Ele tem que estar no bar de número 1, que é a intersecção exatamente desses 3 usuários, certo? A intersecção do usuário Q, do usuário R e do usuário S.
Bom, essa aqui é uma questão bem tranquila, né, no quesito leitura, entender e compreender bem a questão. Nós temos um gráfico ali que fala os dias da semana, segunda, terça até domingo. As linhas pontilhadas é o caldo de cana, a linha contínua em preto é o pastel e a linha contínua, né, não preto, seria mais claro um pouco, é o refrigerante. E ali dá o consumo, né? Então a gente trouxe essa figura para essa tela e aqui a gente vai ter que criar uma tabela, né? Notem, né, gente, que a gente tem ali, por exemplo, vamos pegar o pastel que o que está a pontilhada em preto. Começamos na segunda, olha lá, ele está no valor 2, então ele vendeu 2 pastéis na segunda. Depois na terça ele pulou para o 4, então tu vai anotando ali 2, 4, 4, 7. Depois tu pega o refri, né, que na segunda ele vendeu 4, na terça 4, na quinta, na quarta, desculpe, 5 e assim sucessivamente. Pois muito bem. E o caldo de cana é a mesma coisa, tá? Bom, lembrando que nós temos que analisar agora a segunda semana, e a segunda semana tem a ver com a primeira, que diz que a quantidade de refri que eu vou vender na segunda semana é o que eu vendi na primeira, mais o caldo de cana. Entenderam a jogada? Então notem, o que eu vendi na primeira, refri na primeira, mais o caldo de cana. Então eu vou pegar as duas coluninhas, a coluna 2 e a coluna 3, e somar 4 mais 3, 7, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7, e vai dar a quantidade de refri. Já a quantidade de pastel da segunda semana é exatamente igual à quantidade de refri da segunda semana, certo? Então a nossa tabela fica assim. E o caldo de cana vendeu a mesma quantidade, tá? Tá dito no enunciado. Então se vendeu a mesma quantidade, a coluna do caldo de cana é a mesma coluna do caldo de cana na segunda semana. A quantidade de pastel e refri, então as colunas 2, 1 e 2 na segunda semana tem que ser iguais. E a quantidade de refri da segunda semana tem que pegar então a coluna 2 e a coluna 3 da primeira semana e somar. 4 mais 3, 7, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7, e assim a vida vai. O objetivo da questão é o número de pastéis da segunda semana, tu pega a segunda semana, a primeira coluna, soma toda ela, 72 pastéis. Pega o número de pastéis da primeira semana, primeira coluna, e soma todo mundo, dá 45. A diferença então é de 27. Bom, essa questão muito interessante, bem interessante vocês seguirem mais ou menos a linha de raciocínio aqui. Nós temos então 20% das declarações de imposto de renda são inconsistentes, isso é extremamente importante. Vamos considerar 100 declarações, das quais então 20 delas são inconsistentes e não inconsistentes são 80. Perfeito? Precisaria usar um número? Não, mas o melhor né? A gente tem uma forma mais tranquila de entender essa questão aqui. Agora notem o seguinte, inconsistentes, constatamos que 25% delas, das inconsistentes, ou seja, das 20, são fraudulentas. Então 20% de 25% de 20 é 5. E das não inconsistentes, tá? 6,25 são fraudulentas. 6,25 de 80, que dá 5 também. Muito bem, isso aqui é uma probabilidade condicionada, porque olha a pergunta que ele faz. Qual é a probabilidade da declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente sabendo que ela é fraudulenta? Gente, se tu sabe que ela é fraudulenta, quantas fraudulentas nós temos? 10. Tu sabe que é fraudulenta. Agora, o detalhe é que tu quer saber quantas delas estão na linha das inconsistentes. Perfeito? E ela tem que ser fraudulenta. Isso a gente já sabe porque ela é fraudulenta. Olha o finalzinho da pergunta. Fraudulenta só temos 10. Quantas dessas 10 são inconsistentes? 5. 5 sobre 10. Né? Então nós temos aí 50% ou 0,5. Bom, essa aqui é uma questão muito tranquila. Ele já informa para nós o que é uma taxa de urbanização. É a razão, a divisão entre a população urbana e a soma da população urbana com a população rural. Então, gente, o que nós temos que fazer é o seguinte. Nós temos aqui 5 municípios, né, população urbana e população rural. Né, e o que nós temos que descobrir é
aquele município que tem a maior taxa de urbanização. Da maneira simplesmente visual, fica bem complicado de enxergar isso, né? Então, nós temos que fazer um cálculo. Então, nós vamos pegar o que? O 8.000, que é a população urbana, e dividir pela soma do 8.000 com 4.000, que é 12.000. Só por uma questão de facilidade, nós vamos cancelar os zeros de todo mundo, porque nós estamos todo mundo com 1.000, 8.000, 10.000, 11.000, 18.000. Bom, então fica 8 dividido por 8 mais 4. A 2 fica 10 dividido por 10 mais 8. A 3 fica 11 dividido por 11 mais 5. O quarto município fica 18 dividido por 18 mais 10. E o quinto e último município fica 17 dividido por 17 mais 12. Tem que fazer a continha, porque os números até pode notar que são bastante próximos, né? E, portanto, identificamos que o terceiro município é aquele que tem, portanto, a maior taxa de urbanização, 0,68 ou 68%. Bom, essa questão é bastante interessante, porque não é tão simples, logicamente, mas ela é bastante interessante porque fala dos vasos comunicantes, né? Bom, isso é o que importa para nós entender que nós temos um reservatório central completo de água, com as suas medidas. Nós temos 4 caninhos com as suas medidas, 4 reservatórios pequenos com as suas medidas. Os caninhos e os reservatórios pequenos R1, R2, R3 e R4 estão vazios. O que vai acontecer? E o RC, que é o reservatório central, ele está cheio. O que vai acontecer? Nós vamos abrir então os registros, né, do RC, e a água vai então se deslocar para os R1, R2, R3, R4 e para o caninho, né? O que nós queremos saber, qual é a altura que essa água vai ficar. E a altura tem que ser igual para todo mundo, perfeito, gente? Não tem como ser uma altura para um diferente do outro, são os vasos comunicantes. Então, quando chegar numa altura H no RC, vai ser a mesma altura no R1, no R2, R3 e R4. Isso é importante notar. Vamos trazer o desenho para cá. As informações do RC, as informações dos reservatórios 1 até o 4 e as informações dos caninhos, dos 4 caninhos. Lembrar uma coisa, tá, gente, que é muitíssimo importante. O volume de água na situação 1, quando nós não abrimos o registro, tem que ser igual ao volume na situação 2, quando nós vamos abrir os registros. Isso tem que ficar bastante claro. E o volume de água na situação 1, só existe água na situação 1 no RC. Então nós vamos trabalhar com o quê? Com o volume do RC, volume normal dele. Aí na situação 2, o RC ele vai diminuir o volume de água e vai entrar água nos caninhos e vai entrar água nos 4 reservatórios pequenos. E é exatamente a altura nos reservatórios pequenos e no reservatório central que eu tenho que descobrir. Porque nos caninhos, gente, ele vai ficar com água, mas não vai, a altura vai extrapolar, porque os caninhos estão muito lá embaixo. Perfeito? Então nós temos ali, ó, VRC. VRC na primeira situação, na situação antes de abrir os registros, ele tem raio 2, altura 3.3 e acabou. Já na segunda situação, nós vamos calcular todos esses volumes ali, do central, dos pequenininhos e dos caninhos. Do central, eu tenho raio e eu não tenho altura. Ah, como que não? Altura... Não, gente, a altura não é mais 3.3, a altura de água diminuiu, eu não sei qual é. Nos reservatórios pequenos, como são todos iguais, eu multiplico por 4, encontro o volume, e só uso o raio, que é 1.5. Não vou usar a altura, que é 1.5 também, porque a altura eu não sei quanto que é. Eu vou encontrar essa altura, porque nos vasos comunicantes a altura vai ser igual, nos 4 reservatórios pequenos e mais um reservatório central. E os caninhos não, os caninhos tu vai usar o raio e a altura que está representado ali, certo? Porque nos caninhos eles vão ficar cheios d'água, né? Não vai ter, ele vai ter tudo completo. Tu troca então cancela os valores de π, faz essa conta, não vou perder tempo aqui, e aí tu vai encontrar então que a altura, né, tem que ser igual à altura do RC, do R1, do R2, do R3 e também do R4. Bom, aqui nós temos então para construir uma piscina cuja área total então tem um orçamento, tá? A superfície da interna da piscina é 40 metros quadrados. O orçamento é 10.000 de elaboração do projeto, 40.000 de custos fixos e 2.500 por metro quadrado. 2.500 então vezes 40,
então dá um orçamento de 150 mil. Bom, a pessoa não aceitou, achou muito caro, e aí a empresa ela fez algumas coisas. Pegou a elaboração do projeto, em vez de ser 10 mil, cobrou a metade. O metro quadrado, gente, ele aumentou em 25%. Né? O metro quadrado aumentou em 25%. Era 2.500 e vai passar um pouco para mais, sei lá quanto, 25% a mais, tá? Lembrem que quando ele diz que aumentou em 25%, a melhor saída é vocês então multiplicarem por 1,25. Aí já vai dar direto o valor final, perfeito? O valor total reduziu em 10%, ou seja, eu vou pagar então 90%, 0,9. Quanto nós vamos reduzir o custo fixo? Essa é a pergunta. Então nós vamos agora, o valor da elaboração era 10,5. O custo fixo eu não sei, o valor do percentual é justamente o que nós temos que encontrar. Já o metro quadrado era 2.500, multipliquei por 1,25, portanto vai aumentar em 25%. E o custo total dessa obra tem que reduzir então em 10%. Multiplique então por 0,9, que é o que eu vou pagar o valor total da obra. Então a gente vai isolar o valor do P, encontramos então 0,125 e a resposta então 12,5. Cuidado, não é a resposta da pergunta, porque nós temos então esse percentual de 12,5, ele que é o percentual de desconto. Lembrando que se eu dei um desconto de 10, eu multiplico por 0,9. Se eu estou multiplicando por 0,125, significa que eu dei um desconto de 87,5%. Bom, essa aqui é uma questão bem interessante. Não é uma questão que aparentemente parecesse muito difícil, mas a gente tem um caminhozinho bem tranquilo para resolver. O que nós temos que entender, gente, é que nós temos uma função da altura, é uma função seno. Nós temos que o tempo tem que ser menor que 4 segundos, está informando ali. E a altura da base do pistão tem que alcançar em 3 vezes a altura de 6 centímetros. Então tem que alcançar uma vez, alcançar a segunda e alcançar a terceira vez. Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos trocar a altura por 6. Então vocês têm a condição de isolar a função seno. Olha aqui o que estamos fazendo. Isolando, dividindo tudo por 4, nós fechamos então em 1/2 seno de beta-t meios menos π meios. Lembre, se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é o ângulo que o seno vale 1/2, todo mundo vai lembrar que é o 30 graus. Para facilitar a lembrança, gente, nós então indicamos essa figura aqui. Notem que nós temos que o pistão tem que alcançar 3 vezes, tá? A primeira vez ele alcança aqui, no pissestos, desculpe, no pissestos. Então, a primeira vez no pissestos. Na segunda vez, ele vai estar num ponto lá no segundo quadrante, na mesma altura, que é o tal do 5 pissestos. Mas não me serve. A terceira vez vai ser em cima do pissestos. Ah, então é pissestos? Não. É uma volta mais pissestos. Uma volta é 2π mais o pissestos. Portanto, aquele valor dentro do parênteses do seno, vocês troquem então por 13 pissestos. Troquem por 13 pissestos. Lembrando que o π vale 3. Vocês agora vão isolar o valor do beta, do beta-t. Então ficou 13 terços, 13 mais 3 dividido por 2. E vocês têm no outro lado o denominador por 2. A divisão o denominador é 2. Cancela os valores. Ficamos com beta-t igual a 16. Isolamos o valor do t. Agora começamos a analisar. Não esquecendo que o tempo tem que ser menor que 4. Portanto, a gente tem que adotar betas, o menor beta que o tempo seja menor que 4. Vamos então testar. Beta 1, 16 por 1 dá 16, o tempo 16 não pode. Beta 4, tempo 16 sobre 4 é 4, mas 4 não é menor que 4. E beta igual a 5. Aí sim, a resposta fecha em 3.2. E 3.2 é menor que 4. Então, o menor valor de beta inteiro é 5. Certo? Então, é uma questão realmente, inicialmente, muito chata, né? Podia imaginar para um caminho mais complexo. A gente adotou um caminho mais light para resolver. Como deu prometido, gente, tá? A gente resolveu toda a prova. Então, quem não pegou ainda, pega os 2 vídeos anteriores. Nós temos toda a prova de 2019 respondida, passo a passo, tá?
Não é simples, não é fácil fazer todos esses desenhozinhos aí, não é tranquilo não, mas vale a pena, né? Mostrar para vocês os passos certinhos, né? E não colocar na tela direto a questão resolvida, né? Que fica ruim. Então a gente fez passo a passo mostrando tudo que a gente tem que saber para responder essas questões todas aí. Tá bom? Então semana que vem a gente começa o polígrafo novo, né? A gente começa aí o polígrafo número 2. A gente divide os assuntos aí com o Douglas e vamos tocar a ficha, tá, gente? Eu gostaria que vocês então se dedicassem da mesma forma que vocês se dedicaram no polígrafo número 1, né? Perguntando muito, né? Questionando muito. Isso é muito, muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se cuidem, beijo, beijo.